E seja muito bem-vinda, professor Tavares na área, para continuar a missão de ajudar você a conquistar a sua vaga no concurso público. Ainda mais se a sua dificuldade ou é em matemática ou é raciocínio lógico. Vou usar os meus 20 anos de experiência, mais os concursos que eu também passei e fui aprovado, para te deixar preparado com toda a certeza. Qual é o compromisso? Vamos assistir essa aula inteira, vamos ver as resoluções dos exercícios. Nos comentários eu vou deixar fixado o acesso aos slides. Para quê? Para você refazer os exercícios. É assim que a gente estuda. A gente tem a aula e depois a gente estuda sozinho, refazendo os exercícios, colocando toda essa teoria aqui dentro, para que no dia da prova a gente relembre o caminho e consiga chegar na resposta, tá? Também vou deixar nos comentários lá fixado o link que dá acesso aos outros cursos que eu tenho cursos específicos. Meus cursos são sempre focados nos concursos em si. No momento está em produção o curso de soldado e o curso de sargento. Em breve também vou deixar os links lá para quando você estiver assistindo esse vídeo. Se você quiser ter um acesso ao curso total, tem o link lá. Mas para soldado, essa playlist aqui já vai ser suficiente, eu garanto. Eu trouxe tudo que a FGV costuma cobrar, beleza? Eu vou ficar pequenininho. A aula de hoje é sobre equações e sistema de equações do primeiro grau. E a gente já vai sair aí para a teoria, para deixar você preparado, preparada para o que vier na prova. Topa? Bora vir comigo? Então vamos lá. Vamos começar a teoria aqui, definindo o que é uma equação do primeiro grau. Primeira coisa que eu já vou chegar destacando aqui para você é esse carinha aqui, ó. Equação precisa ter igualdade. Se tiver uma igualdade, você tem uma equação. Então, se eu escrever somente isso aqui, ó, x mais 7, isso não é uma equação, isso é uma expressão algébrica. Eu posso pôr qualquer valor ali no lugar do x que eu vou ter um resultado. Se eu colocar x1, vai dar 8. Se eu colocar x10, vai dar 17. Mas tudo muda quando eu venho aqui, coloco uma igualdade e jogo um 12 aqui. Agora, eu não tenho qualquer valor lá para o x. Agora eu preciso achar um valor que eu coloque do lado esquerdo e faça surgir a igualdade. Ou seja, ter 12 de um lado e 12 do outro. Que número é esse? Aí do outro lado você já chegou à resposta, não tem muita dificuldade. É só a gente colocar um 5 ali, e quando eu somar 5 com 7, eu vou chegar em 12, tá? Então, a equação é uma sentença aberta. O que é sentença aberta, professor? A sentença aberta é porque eu preciso achar um valor para que eu tenha a igualdade, e esse valor precisa ser um valor correto, um valor verdadeiro. Eu não posso, por exemplo, pôr o 6 aqui. O 6 mais 7 não é igual a 12, daria 13. Então, seria um valor falso. O valor correto, o valor verdadeiro para ficar no lugar do x é o 7, tá? Esse termo de equação, ele vem lá do latim e significa igual. Então, a própria definição de equação traz para você a necessidade da igualdade, beleza? Eu vou destacar os elementos da equação, apesar disso não ser objeto de questões de prova, mas é bom você saber e também colocar algumas informações importantes. A primeira, o A é o coeficiente. Ele representa, é um símbolo que representa o coeficiente. E quem é o coeficiente, professor? É o número que acompanha x. Por exemplo, esse x aqui não tem nenhum número acompanhando ele. Por quê? Porque nesse caso, nesse exemplo que eu coloquei, o A é igual a 1. Percebe? É um número que acompanha a variável, que acompanha a letra. Então, se ninguém fala assim, 1 vezes 7, todo mundo fala 7, porque 1 vezes 7 é 7. 5 vezes 1, 5 vezes 1 é 5. 1 vezes x é x. Então, esse número ele fica oculto. Então, a gente tem que ter consciência de que lá no x, quando não tem ninguém, existe sim o número 1. Tá? Se eu tiver um x na mesa e chegarem mais 2x na minha mesa, quando eu olhar, eu vou ver que eu tenho 3x. De fato, somar x com mais 2x é somar os números que acompanham as letras. É 1 mais 2, 3x. Fechou? Deixa anotado aí. Esse B é esse carinha aqui, ó. Ele é o termo independente. É aquele cara que não tem x lá com ele. É o que eu vou buscar geralmente na igualdade, tá? E o x é o valor desconhecido. Eu já vou trazer aqui já os métodos que nós vamos utilizar para resolver equações do primeiro grau, porque na prova é muito raro eu aparecer apenas com a equação. Quem já acompanha as outras aulas aqui da playlist já viu que por várias vezes, várias questões deram em equações e a gente resolveu. O foco da aula hoje não é falar sobre equações, mas resolver questões tipicamente resolvidas por equações. E esses casos aparecem muito nos sistemas de equações do primeiro grau.
É isso que a gente vai ver hoje aqui. Aquela questão típica, questão mesmo de equações, típica questão que tem 2 variáveis, 3 variáveis, a gente vai ter que desenvolver um método para chegar nas respostas dessas variáveis, tá? E o primeiro método que eu vou trazer é o método da substituição. O próprio nome já diz, a gente vai substituir. Vai substituir o quê, professor? A gente vai substituir variáveis. E para isso, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai isolar uma variável, deixar essa variável sozinha de um dos lados da igualdade. Vamos pegar como exemplo esse caso aqui, ó. Uma caixa de caneta será dividida igualmente entre 6 funcionários de um escritório. Se forem contratados mais 2 funcionários, então todos receberão uma caneta a menos. O número de canetas que há nessa caixa é... Primeira coisa aqui, nós temos 2 variáveis de fato. É a caixa de caneta e a quantidade que cada funcionário recebe de canetas. A gente precisa identificar isso para não se confundir na hora da prova, porque nem sempre o que eu chego como resposta é o que eu quero como resposta da alternativa. Então, calcular a equação é uma coisa, responder a pergunta, responder a questão é outra. Então, a gente vai identificar o quê? Caneta, para a gente, vai ser X. A caneta para o funcionário vai ser Y, tá? Deixa eu ver o que ele fala aqui. Eles falam que vão receber uma caneta também. Então, essa caneta aqui vai ser Y. Então, vamos identificar aqui, ó. X vai ser para a gente a caixa de caneta. E o que vai ser o Y? O Y vai ser a caneta por funcionário. Beleza, isso é muito importante. Não estou fazendo aqui de forma didática, não. Isso precisa estar no seu problema. Para que quando você termine a conta, se você calculou X, você calculou a caixa de caneta. Se você calculou Y, você calculou canetas por funcionários. Geralmente, eu costumo usar as iniciais das palavras, né, como as variáveis. Mas aqui complica, porque caneta, a caixa, né, caixa seria C, caneta seria C também, a gente ficaria perdido. Então, por isso que o professor está usando aqui XY, tá? Vamos pegar os dados do problema. A primeira equação que eu consigo formar aqui é a seguinte. Se eu pegar a caixa de caneta, então eu tenho 60 canetas, e distribuir em 6 funcionários, você já vai até ter imaginado o que precisa fazer, né? Descobrir o número de canetas por funcionários. Eu vou pegar os 60, eu vou dividir por 6, vai dar 10 canetas por funcionário. Então, quando eu estou dividindo, de fato é isso que eu vou fazer aqui na minha equação. Eu vou pegar a caixa, vou dividir pelo número de funcionários, que ele falou que são 6, e isso vai me dar o quê? Um Y, que é o número de canetas por funcionário. Fechou? O que vai acontecer agora? Vão chegar mais 2 funcionários. Vou montar essa equação 2 aqui agora. Então, eu vou passar a ter 8 funcionários. E o problema me diz que quando isso acontecer, cada funcionário vai ter uma caneta a menos. Esse Y é a caneta no começo do problema. Agora eu vou ter esse número de canetas do começo do problema menos 1. Fechamos aqui, então, um sistema de equações do primeiro grau, certo? Aí você fala, bom, se é por substituição, esse y aqui já está sozinho. Então, eu vou substituir esse y aqui por x sobre 6. Pode fazer? É claro que pode. Só que aí você vai ficar com uma conta com fração. E isso na prova é complicado. Qualquer continha com fração deve ser evitada. Mas o que eu faço então, professor? Isolo o x. Como é que você isola o x? O x aqui está sendo dividido por 6, né? Você manda ele lá para o outro lado. E aí você vai ficar o quê? Com x igual. Se de um lado eu estou dividindo, do outro ele tem que estar fazendo a operação inversa. Ele tem que estar multiplicando. Vai dar 6y. Olha que bonito. Isso aqui vai ajudar bem mais. Confia. Aí o que eu vou fazer agora? Esse x aqui, ó, eu vou trocar por 6y. Eu vou substituir. Por que a gente pode substituir? Porque é igual. Se você está com uma peça no seu carro que deu defeito, você vai na oficina lá ou vai numa autopeça, você pede uma peça que é o quê? Que seja igual àquela que está no seu carro com defeito. E aí você pode chegar no seu carro, tirar essa peça com defeito e pôr uma peça nova. Por quê? Porque elas são iguais. Então eu posso realmente tirar esse x daqui do 2 e colocar no lugar o 6y. Mas antes de fazer isso, eu vou fazer mais uma coisa. Eu vou jogar o 6y aqui e esse 8 que está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Ele vai multiplicar todo mundo que está aqui. Ó. Como tem 2 números, ele multiplica os 2. Então, eu vou ficar com 8 que multiplica y, 8y. 8 que multiplica menos 1 é produto, tem regra de sinal, fica menos 8. E agora, eu gosto de fazer assim, tá? Você pode jogar esse 8 para cá, ele vai vir negativo, sua conta vai ficar negativa, e aí você vai ter que se virar multiplicando menos 1, e já errei, eu já errei muita questão fazendo isso.
Então, eu sempre pego a menor variável, né, como número, jogo para o outro lado, eu sempre faço essa setinha aqui. Já que eu joguei o y lá para o segundo termo, eu vou trazer o número para o primeiro termo. E ele vai positivo. Agora eu tenho letra de um lado, número do outro. Como isso é igual, eu posso inverter a posição. Então, o que eu vou ter de um lado? 8y menos 6y, que me dá 2y. Isso igual ao menos 8, que foi para o outro lado e ficou sozinho como sendo o 8. Como eu quero calcular o valor do y, eu vou pegar e deixar ele sozinho de novo. Vou pegar esse 2, está multiplicando, passar para o outro lado dividindo, e eu chego na resposta do y, que é igual a 4. E já pensou, se a gente tivesse um 4 nas alternativas, eu poderia vir aqui e marcar. Mas lembra que eu falei? Eu preciso saber o que eu quero calcular. O que eu calculei é y. E y é caneta por funcionário. E o que a questão quer saber é a quantidade de caneta na caixa. E para isso eu vou usar essa equação que está aqui. Ó. A quantidade de canetas na caixa, né? A caixa tem 6 vezes o valor de y, que a gente descobriu que é 4. Então vai ficar 6 vezes 4. Com isso, eu chego que x é igual a 24. E posso ir lá, agora sim, marcar a resposta letra B de que bela resolução, né? E se você gostou, não deixe de curtir, porque é um pagamento justo, não é isso? Eu estou aqui fazendo essa aula para você, te ensinando. Você só precisa ir lá e clicar no para eu ficar muito feliz. E se você gostar, claro, tiver um amigo que está estudando, compartilha com ele. Esse conhecimento aqui ajuda demais. Vamos mais uma. Vamos falar agora desse método, que é um método que é muito mais comum de ser usado pela estrutura das questões. Não existe método melhor. Existe um método que é mais útil. Vai depender da questão. A questão que a gente fez antes era melhor fazer por substituição. Tem questão que por substituição é besteira. Então a gente usa aqui o método da adição ou eliminação. Como é que funciona esse método? Eu vou deixar as variáveis de um lado e os números do outro. Então eu vou isolar. De um lado vai ter letra, do outro lado da igualdade vai ter número. E eu vou buscar variáveis que tenham o mesmo número e o sinal contrário, porque eles serão simétricos, serão opostos. Se eu te perguntar quanto é que é 5 com menos 5, você vai falar 0. 12 com menos 12, você vai falar 0. E 2x com menos 2x, também vai falar 0. Então, se a gente conseguir montar um sistema onde eu tenha variáveis, a mesma letra, com sinais contrários, e eu somar essas duas equações, uma variável eu vou cancelar. E com isso eu vou conseguir descobrir o outro valor da variável de uma forma mais rápida. Esse método é melhor que a substituição, porque já sai meio que pronto o seu cálculo, tá? Mas como eu disse, se você gosta de fazer por substituição, faça todas. E vamos olhar essa questão aqui, ó. Em uma biblioteca escolar, uma pilha de 50 livros tinha 1,8 metros de altura. E era formada por livros paradidáticos iguais, de 3 centímetros de espessura, e livros didáticos iguais, de 3 centímetros de espessura. A bibliotecária retirou metade dos livros didáticos da pilha para arrumá-los numa estante. E assim, a altura da pilha foi reduzida em uma questão super clássica de sistema, muito comum nas provas, e que pode estar esperando você lá no dia da sua prova. O que a gente tem aqui? Esse tipo de questão eu costumo falar que a gente tem valores relativos. Por quê? Porque tudo é livro. Mas eu tenho um livro que tem espessuras diferentes. Como é que eu faço isso? Pois bem, vamos pensar comigo aqui. Se você tiver 10 livros paradidáticos, cada livro tem 3 centímetros. Qual é a altura da pilha desses livros? Se você tem 10 e cada um tem 3, é 30, né, professor? Perfeito. E como é que você fez para chegar nesse resultado da altura? Você pegou a quantidade que você tinha de livros e multiplicou pela altura, certo? É isso que a gente vai fazer aqui no problema. Então, veja a resolução dessa questão, porque ela é clássica, beleza? Olha só, uma coisa que eu vou chamar a atenção são as unidades de medida. Aqui está em metros e aqui eu tenho centímetros. Lembrando que nós temos lá as unidades de medida, que é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Cagada mole desce macio. Gravou essa frase aí um pouco, né? Nossa, ficar falando de cagada, mas beleza, se você entender e gravar, vale a pena pensar numa cagada. Então, a cagada aqui, o que significa isso? Eu tenho quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Quando eu vou para a direita, a vírgula acompanha esse movimento, ou eu multiplico por 10, tanto faz. Quando eu vou para a esquerda, a vírgula acompanha esse movimento de ir para a esquerda ou divide por 10. Eu, professor, prefiro mexer com a vírgula do que ficar fazendo a divisão. Então, se eu estou em metros e quero converter isso para centímetro, acredite,
É bem melhor? Eu vou passar 2 vezes. Eu vou de decímetro, vou para decímetro, depois eu vou para centímetro. Então esse 1,8, a vírgula vai fazer o mesmo movimento. Ela vai para cá, nesse momento eu estou em decímetro, ela vai mais uma vez, a vírgula cai aqui, nesse espaço que não tem ninguém eu coloco 0, 180. Então 1,8 metros é 180 centímetros. Aí você fala, pô, professor, você explicou tudo isso, uma coisa que é tão óbvia. Eu sei que é 180, que 1 metro é 100 centímetros. Eu sei que você sabe, mas talvez tenha alguém aqui que não saiba e precisa dessa força aqui, beleza? Então vamos lá. Agora eu tenho a altura dessa pilha de livros que é formada por paradidáticos e por didáticos. Eu vou deixar aqui em cima para facilitar a gente a buscar a relação entre as alturas quando eu montar o sistema. Então vamos lá. Pressão 12 por 8, na calma e elegância, escrever o que a gente tem aqui. Vem comigo. O que eu vou fazer? Eu tenho 50 livros, certo? Está no dado aqui, ó, 50 livros. Entre esses 50 livros, eu vou ter os que são paradidáticos, mais os didáticos, e eu vou dizer que isso é 50. Essa é a primeira equação que eu consigo tirar lá do problema. A outra equação ela tem um valor relativo. Por quê? Para cada livro paradidático, eu tenho uma altura de 3 centímetros. Então, se eu fizer 3 vezes o paradidático, o que eu calculei aqui? A altura relativa aos livros paradidáticos, certo? Se eu fizer a soma agora com 6D, o que eu estou fazendo aqui? Pegando os livros didáticos, multiplicando por 6 para determinar a altura dos livros didáticos. Quando eu somar essas duas alturas, eu vou ter a altura total dessa pilha, que é 180. E essa é a equação 2. E olha que bonito. A gente já está com as variáveis de um lado e números do outro. Dá para resolver pela adição, pela eliminação. E o que eu vou fazer? Ah, professor, então quem que eu faço? Quem que eu elimino? A melhor coisa é você eliminar aquilo que você não quer usar no seu problema. Ele está dizendo o seguinte, ela tirou a metade dos livros didáticos. E ela quer saber quanto essa pilha diminuiu. Qual é a altura? Então eu preciso calcular quantos livros didáticos eu tenho. Então eu elimino o que eu não quero. Eu não quero os paradidáticos. Beleza? O que a gente tem aqui? 1P, aqui lembra que aqui é 1, né? 1P embaixo tem 3P. Eu consigo deixar lá em cima com menos 3? Sim, a matemática deu uma ferramenta para a gente. Ela falou, ó, se você vier e multiplicar todo mundo por um mesmo valor, você não altera a equação. Sério, professor? Sério? Então a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar todo mundo a equação 1 por menos 3. Então eu vou ter menos 3P menos 3D igual a menos 150. Embaixo você vai ter 3P mais 6D igual a 180. Agora confia no professor. Confia em mim. Presta atenção em mim. Você dá mais uma olhada para ver se você realmente multiplicou todo mundo por 3 e trocou o sinal de todo mundo. Então, aqui era positivo, ficou negativo, negativo, negativo. Então, todo mundo era positivo, todo mundo negativo. O sinal eu já fiz. Todo mundo eu multipliquei por 3? Todo mundo eu multipliquei por 3. Por que eu estou falando fazer isso? Porque é o que a gente mais erra na prova. E, infelizmente, a gente erra aqui e ainda acha uma alternativa. Não é fácil, né? Então, agora a gente vai somar a equação de cima na equação de baixo. É somar mesmo. 3P menos 3P com 3P vai dar 0. Então, já tome ele tome. Arranca fora. 6D menos 3D. Lembra da regra? Você conserva o sinal do maior número. O 6 é maior, ele é positivo. Então, essa conta vai ser positiva. E de 6 eu tiro 3, que vai dar 3D. Isso igual a 180 menos 150. A mesma regra, vai ficar 30. O que eu descobri aqui? Quando eu pegar esse 3 e passar para o outro lado lá dividindo, eu vou ter o total de livros didáticos. No caso, são 10. Olha que bonito. 10 livros. Beleza, entendi, professor. Show. Mas o que eu tenho que fazer agora? Bom, ele falou no problema que ele tirou a metade desses livros. Se ele tirar metade dos livros, vão sobrar. Será que eu estou na frente? Ainda não. Vão sobrar 5 livros na pilha. Concorda? Tirei a metade é 5, vão sobrar 5. Isso que eu tirei tem que tamanho, tem que altura. É só você lembrar, nos didáticos, cada livro tem 6 centímetros. Então, seria 5 vezes 6, que vai dar 30 centímetros. Então, tirar 5 livros é tirar de lá 30 centímetros. Você pode vir aqui, marcar a letra A de Asmei. Tá tranquilo. Entendi como é que faz esse tipo de problema. Viu que ele trabalhou várias informações aí, mexeu com a altura, pediu para tirar metade. É assim mesmo.
a gente tem que ser assim mesmo que vai ser quando a gente vai fazendo questão de prova. Tá? Então aqui eu entrego prova, raciocínio para você passar em prova. É o que você quer? Então você está no perfil certo e já fica um convite para me seguir. Segue aí, eu só vim aqui. Você só vai me encontrar aqui querendo te ajudar. Questões de provas anteriores, adivinha de que banca? Isso mesmo, meu filho, minha filha, da sua banca FGV. Então vamos lá. Madalena comprou numa certa semana 2 quilos de carne, ainda falou qual é a carne, é o patim, e 1 quilo de frango, com coxas, e pagou R$ 92. Na semana seguinte, os preços ainda eram os mesmos, e ela comprou 1 quilo da mesma carne e 3 quilos do mesmo frango, pagando R$ 76. Se Madalena comprasse 1 quilo de carne e 1 quilo de frango, pagaria. Tranquilo? O que a gente vai fazer aqui? Vamos lá tirar os dados do problema. Vamos fazer a primeira equação lá, que eu acho que não vai ter grandes dificuldades, né? Porque ela comprou 2 quilos de C, sendo C o preço da carne. E ela comprou 1 quilo de frango, sendo aí o F o preço do quilo do frango. E quando ela fez essa compra, ela gastou R$ 92. Depois ela voltou lá e comprou 1 quilo da mesma carne, então 1C, preço do C, né, o preço da carne, e 3 quilos do frango, então aqui vai ser 3F. E ela pagou R$ 76. Essa é a equação 2. Ele quer saber, a banca prova, quer que você responda a seguinte pergunta. E se Madalena tivesse comprado 1 quilo de carne e 1 quilo de frango, quanto ela pagaria? Aí que tá. Quando isso acontecer na sua prova, pega essa dica. Presta atenção. Eu somo ali as duas variáveis. 2C com C vai dar 3C. 1F com 3F vai dar 4F. E não vai funcionar o visu. Mas, se desse 3C e 3F, você somava tudo, tá? Depois dividia todo mundo por 3. Você já saía no preço da carne e do frango juntos. E acontece bastante isso, tá? A FGV não deu esse boi aqui e a gente vai ter que calcular. Lembrando que eu vou calcular o preço do C, o preço do F e depois somar os dois. Então aqui tanto faz quem eu vou usar. Como está mais fácil aqui, eu vou multiplicar, eu vou eliminar o C, multiplicando embaixo por menos 2. Se você quisesse eliminar o F, multiplicaria de cima por esse mesmo, menos 3. Já está fera. Bora lá, vamos continuar aqui embaixo. Então eu vou ter 2C mais F dando 92. E embaixo, menos 2C menos 6F igual a menos, vamos pegar e dobrar esse cara aqui. Isso aqui vai dar 152, certo? Agora vamos somar a equação de cima na equação de baixo. Lembrando que na prova vale a pena conferir se você fez essa conta certa. Aqui é simétrico, tome-lhe tome, vai para o saco. Menos 6F com mais F vai dar menos 5F. Vamos pensando no professor aí, tá? Menos 152 com 92, 152 é maior, então essa conta vai ficar negativa. 152 tira 92, porque lembra, depois eu pego do maior, sempre tiro o menor. Vai dar 60. Vamos multiplicar por menos 1 para deixar isso positivo, então vai ficar 5F igual a 60. Dá para descobrir o valor do F passando o 5 para o outro lado dividindo. Quem é meu aluno dos meus cursos sabe que se tem um número que chove em prova, é 60 dividido por 5. Peço até para gravar, porque você nem perde tempo. Você já vai e marca um 12 aqui. Acredite, 60 sobre 5 é um dos números que mais cai nas provas. Essa divisão sempre tem prova. Fechou? Então o frango ele vale R$ 12. O que a gente faz agora? O frango eu já tenho, mas eu preciso calcular a carne. Então aqui o frango já está com 12. A gente quer somar isso aqui. Vamos pegar esse 12 e vamos substituir agora. Eu vou escolher qualquer equação para jogar esse valor 12 lá. Eu vou pegar a primeira equação, porque eu não vou precisar nem multiplicar esse valor de 12. Se eu pegar de baixo, teria que fazer 3 vezes 12. E vamos poupar o esforço. Então vamos colocar aqui em cima que 2 vezes o C mais um F, que é 12, vai dar 92. Vamos passar esse 12 para o outro lado, vai subtrair lá. Então eu vou ter que 2C é igual a 92 menos 12, que vai dar 80. Logo, C é 80 dividido por 2. Já sabe que tem que fazer isso. Vai dar 40. Então, aqui é 40. Somando essa turma aqui, eu chego no valor que ela pagaria em 1 quilo de cada, que é 52. Está lá na alternativa Charlie te esperando você acertar mais uma questão na prova. Beleza? Posso? Então vamos. Olha que questão bonita. E a FGV ama isso aqui. Ela ama fazer essa questão com as figurinhas.
e a gente vai bagaçar essa questão. O que a gente precisa entender? Isso é uma balança. Se a balança está equilibrada, adivinha o que eu tenho de peso de um lado e peso do outro? O mesmo. Perfeito. Então, se tem equilíbrio na balança, o peso que está aqui é igual ao peso que está aqui. Essa caixa escura eu vou chamar de C. Então, de um lado, eu tenho 4C. E ainda está somando uma caixa que tem 60. Pior que eu nem li a questão, né? Vamos ler a questão? A figura abaixo mostra uma balança de pratos equilibrada. As caixas escuras têm todos o mesmo peso. Ainda bem, senão eu estaria fazendo coisa errada aqui. E as caixas claras estão com seus pesos em gramas marcados em cada uma delas. O peso de cada caixa escura em gramas é, beleza, então aí que é o peso de uma caixa. Eu chamei de C, fechou? Então a caixa aqui para a gente vai ser C. Então 4C de um lado com mais 60 tem que ser igual a quem? Quantas caixas escuras tem lá? Duas. Então 2C. E vamos somar essa turma aqui. 50 mais 50 é 100. 40 mais 40 é 80, com mais 80, conhecido como 260. Show, hein? Então, 2C mais 260, e desse jeito a gente tem equilíbrio lá das balanças. Vamos puxar esse 2C para o outro lado, ele vai negativo. Vamos jogar esse 60 para o outro lado, ele também vai negativo. Eu vou ter 4C menos 2C dando 2C, igual 260 menos 60 dando 200. Não é possível, professor? Pois é. E eu vou ter C igual a 200 dividido por 2. E aí do outro lado você já vai me dizer qual é a resposta? Isso mesmo, é 100. Letra E. E aí, feito uma questão. Essa nem foi para sistema, né? Essa foi uma questãozinha de equação pura e simples. E sim, está estudando fazer concurso? FGV? Pode cair uma dessa aí, bem parecida, tá? Professor, caiu a questão com a balança, já lembra como é que faz, porque viu aqui? Você vai curtir no dia da prova, eu tenho certeza. Então curte agora. Vamos embora, questão 3. Ana e Bia são doceiras e vendem seus doces na feira. Certo dia, Ana fez biscoitos amanteigados para vender a R$ 6,00 a unidade. E Bia fez brigadeiros para vender a R$ 8,00 a unidade. Nesse dia, as duas venderam ao todo 50 doces e Ana arrecadou R$ 6,00 a mais que Bia. A quantia que Ana arrecadou nesse dia foi, então olha só, ele já quer a Ana, a gente vai conseguir usar o A para Ana, a B para Bia, tá legal aí as variáveis, e vamos trabalhar. Ele disse que elas venderam ao todo 50 doces. Vamos voltar para aquela questão lá do começo da aula, tinha a biblioteca, tinha uma quantidade de livros e uma altura relacionada. Aqui é a mesma coisa, eu tenho uma quantidade de doces e eu vou ter um valor relacionado. Então, vamos trabalhar essa informação agora. Quando eu somar os doces da Ana, doces da Ana com os doces da Bia, eu vou ter o total de doces dela, que é 50. Beleza, essa aqui é a equação 1, a gente lá sem dificuldade do problema. Mas olha só, nesse dia, né, eles venderam 50 doces e a Ana arrecadou R$ 6,00 a mais que a Bia. Vamos colocar essa questãozinha por enquanto aqui. Ó. A Ana, ela arrecadou R$ 6,00 a mais que a Bia. Então, é o que a Bia tem mais 6. Isso é o valor da Ana. Ana é igual a Bia mais 6. Essa continha que está aqui. Só que esse ano não é Ana. Esse ano é a quantidade de doces. Então, eu tenho que pegar esse A que está aqui e multiplicar pelo valor de um doce. Vamos fazer isso então. O doce da Ana, né, vamos colocar em cima aqui para a gente não ficar perdido. Porque quando a gente olhar para o nome, a gente já vê o valor dele. Isso é bem legal no dia da prova, tá? Então, eu vou ter aqui 6A é igual a 6 mais o valor do biscoito do brigadeiro da Bia, que é 8B. Beleza? Essa é a equação 2. Muito bem. O que a gente pode fazer aqui? Aqui a gente tem dois caminhos, tá? A gente pode fazer por substituição, que eu posso, de repente, passar esse A para o outro lado, e aí ficar com um B isolado para substituir na equação de baixo e terminar. Mas eu vou fazer diferente, tá? O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou trabalhar na eliminação, eu vou jogar as letras todas para um lado. Então esse 8B, eu vou passar para o outro lado dividindo. Vamos montar um sistema aqui, ó. A mais B é igual a 50. E eu vou ter 6A menos 8B igual a 6. Beleza? Tranquilo? Agora eu tenho um sistema montado aqui. E como eu quero calcular a Ana, que é o A, eu vou arrancar da equação o B. Consigo fazer isso? Opa, se consigo.
Você já sabe, inclusive, é só multiplicar por 8. Porque embaixo eu vou ter menos 8, em cima eu vou ter 8, simétrico, pedindo para ser cancelado. Então, bora lá. O que eu vou ter lá em cima? Lembrando que é todo mundo, hein? Vai ficar 8A mais 8B é igual a 400. Embaixo, 6A menos 8B é igual a 6. Soma as duas equações. 8A com 6A, 14A. Tome-lhe, são simétricos, já era. 400 com 6, 406. Vamos passar o 14 para o outro lado, dividindo. Aí fica a seu critério. Se você quiser fazer uma divisão euclidiana, faça. Eu simplifico o que fica mais simples. Vamos simplificar por 2. Por 2 vai dar 203 e aqui vai dar 7. E 203 por 7, se você for um cara que está querendo passar mesmo e ficar bom em matemática, você tem que conhecer tabuada. Se eu pegar o 20 e dividir por 7, eu vou conseguir ter duas vezes A. Porque 2 vezes 7 é 14. E para chegar no 20 vai sobrar 6. E quando eu pegar esse 6 e colar com o próximo número, vira 63. Se dividir por 7, vai dar 9. Beleza. Aí você fala, ih, professor, você errou, nem tem 29 lá. Vou assistir outro vídeo. Não, calma, sai não. Esse 29 aqui não é o valor que ela recebeu, é a quantidade de doces. Ela vendeu 29 doces. Ela não perguntou quantos doces ela vendeu. Ela perguntou quanto ela arrecadou. Então o que a gente precisa fazer agora? É isso mesmo, é pegar esse 29 aqui, ó, e multiplicar pelo preço do doce da Ana, que é R$6. Por isso que vale a pena deixar identificado aqui que você bate o olho na Ana, você já sabe que é 6. 6 vezes 9 vai dar 54. Vamos subir um 5. Eu já sei que é essa aqui, porque é a única que tem 4, mas continua. 6 vezes 2, 12, com 5, 17. Agora sim, você marca aqui a letra D de deu bom. E acertei uma questão na prova, 174. Beleza? É isso aí. Lembrando, vai ficar fixado nos comentários esse material aqui. Então, corre lá, baixa. Amanhã a gente já tenta fazer de novo, que, olha, aqui tem o ouro. O que vai cair na prova da FGV de equações para esse nível aqui, né, não sendo concurso de professor, é isso aqui. Fechou? Vamos seguir aí na questão. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui que colocou. É isso mesmo. Vamos lá. Questão número 4. Para conseguir ingresso em um curso de especialização, cada candidato deve resolver uma prova de 25 questões, cuja pontuação é feita da seguinte forma. Quando eu acerto, eu ganho 5 pontos. Quando eu erro a questão, eu perco 2 pontos. Hugo fez a prova e obteve 69 pontos. Assinale a opção que indica o número de questões que Hugo acertou na prova. Você acha que essa questão cai muito em prova? Pois é, cai. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai gravar essa resolução, porque essa resolução cai demais em prova. Bom, coisas que eu não posso deixar passar. Eu tenho 25 questões, certo? É muito parecido com a da biblioteca, é muito parecido com aquela que a gente já fez, que agora eu até esqueci. Mas tá lá, é só voltar. A gente vai ter aqui o 25 como sendo o total de questões. E eu vou chamar o quê? Eu vou chamar de resposta correta de C e errada de E. Então eu vou colocar aqui, quando eu somar as questões corretas com as questões que ele errou, não adianta. Se ele fez a prova toda, ele tem que ter feito 25 questões, certo? Ele não falou que ele fez a prova toda, né? Mas a gente vai considerar que fez, tá? Não vamos querer pôr um recurso por conta disso, porque a FGV vai rir de você. Ah, mas você não falou se ele considerou, se ele fez a prova toda? Ela vai dar risada, tá? E não vai anular a sua questão. Aí o que acontece agora? Eu tenho que fazer a pontuação. A pontuação é a mesma coisa que a gente já fez anteriormente. Para eu descobrir quanto ele fez de pontos acertando, eu vou multiplicar por 5. Então, para cada questão que ele acerta, ele ganha 5 pontos. Mas, para cada questão que ele erra, ele perde 2 pontos. Então, vai ser menos 2 multiplicado por E. Porque se ele errar 2 questões, ele perde 4 pontos. Por exemplo, se ele errar 5 questões, ele perde 10 pontos. É menos 10 pontos. Por isso que vai ficar menos 2E. Mas vai dar mais lá. Porque regra de sinal fica mais com menos, vai dar menos. Beleza? E quando ele fez essa conta aqui, ó, ele chegou em 69. Se eu pegar tudo que eu fiz de ponto certo, pegar os pontos que eu ganhei e tirar os pontos que eu errei, tem que dar 69.
Vamos ver o que a questão quer? Responde, professor. Ele quer o quê? O que o Hugo acertou. Quem que a gente vai tirar daqui? Exatamente, aquilo que ele errou. Então eu vou vir aqui e adivinha? Está muito simples. É só multiplicar por 2 a de cima, porque vai ficar menos 2e embaixo, mais 2e em cima. Tome-lhe, tome-lhe. Então vamos lá. Aqui vai ficar 2c mais 2e igual a 50. Ai, se você esquecer de multiplicar alguém, não vai dar certo. Nem Jesus te salva. Então, coloca todo mundo sendo multiplicado por 2. Embaixo, mantém 5c menos 2e igual a 69. Vamos lá somar? Bora! Somei a de cima na de baixo, já saio com 7c. Tome-lhe, tome-lhe, sobrou do outro lado da igualdade o quê? 50 mais 69. 50 com 69, 119. E agora, professor, para calcular o C, é só pegar o 7 que está multiplicando, passar para o outro lado dividindo, e aí, meu, dá para você fazer por aqui mesmo, ó. 119 por 7. 11 é maior que 7, então eu consigo começar a divisão com o 11. Vai dar uma vez. Uma vez 7, 7. Para chegar no 11, de 4. E coloca o 9, vira 49. 49 divide por 7, vai dar 7. Mas euclidiana que vai dar 17 também. E recomendo você treinar muita tabuada. Matemática sem tabuada fica muito difícil. Eu cheguei então na quantidade de questões que ele acertou, é 17. Mas cuidado, ele quer saber quantos pontos ele fez nas que ele acertou ou quantas questões ele acertou. Ele quer saber o número de questões que Hugo acertou, é realmente 17. Marca a letra B e mais um ponto aí garantido na prova. Já está voando. Já está voando. Você não percebeu, mas você já está voando. Vamos seguir. Olha aí, balança de novo. Uma balança fez 3 pesagens usando 3 objetos. Os objetos usados e os resultados das pesagens estão abaixo. Ele quer o peso do objeto, que é esse retângulozinho aqui. Ó. Bom, e a gente tem que pegar. Ele colocou vírgula ali, que é para dar uma dificultada na nossa vida. Mas aqui eu vou ensinar também a fazer conta com vírgula, sem problema. Aqui eu tenho 3 círculozinhos. Então vamos usar o quê? Aqui eu vou chamar de C. Então eu tenho certeza que quando eu fizer 3C, eu somar C mais C mais C, eu vou ter 3C, e isso vai ser igual a 4,71. Vamos calcular quanto vale um desses aí? Bora lá. Eu vou pegar o 4,71 e vou vir aqui dividir por 3. E como a gente faz essa divisão? Conta quantas casas aparece depois da vírgula. Bom, lá no dividendo eu tenho 2. No divisor não tem nenhuma, professor. Coloca 2 lá. Agora você acertou o número de casas, certo? Tem 2 casas de um lado, 2 casas do outro. Tchau com a vírgula. O que você tem agora é 471 dividido por 300. Vamos dividir. Vai dar uma vez 300, vai dar 300. Se eu tirar o 300 daqui, é o que sobra para continuar a divisão. E vai dar 171. 171 não dá para dividir por 300, lembrando, é 300 que a gente tem lá. Eu vou entrar no mundo da vírgula. Eu vou colocar um zero e a vírgula aqui. E agora eu posso tirar esse zero com esse zero. Pode, professor? Pode. E ajuda. Eu vou pôr o 5 aqui. 5 vezes 30 vai dar 150. E vou subtrair. Quando eu fizer isso aqui, vai dar 21. Agora, eu já estou nos decimais, eu não preciso esquentar a cabeça, eu posso colocar esse primeiro zero de graça. E aí eu posso cancelar esse zero com esse zero, sem problema, e dividir 21 por 3, que vai dar 7. Eu descobri que o peso, né, de uma dessas esferinhas aqui desse círculo é igual a 1,57. Aqui você está aprendendo até a fazer conta com decimal. Beleza. Agora, olha só, vamos chamar isso aqui de retângulo e vamos chamar isso aqui de triângulo, tá? Então, aqui eu tenho RTT, aqui eu tenho CRT. Quando eu montar essa equação, então vamos colocar aqui, essa foi a 1, a gente já fez a 1 aqui. Vamos chamar essa de 2. A 2 vai ser o quê? Um R, que eu vou chamar de R, mais 2T, que está dando 3,11. A equação 3, que vai ser essa aqui, né? Essa eu chamei de equação 2, vou chamar essa de equação 3. A equação 3, ela está como? Ela está como C mais R mais T. Quando somando tudo isso, tem que dar 3,74. Certo? Aí você vai falar, ixi, professor, mas ali embaixo eu tenho 3 variáveis.
Tem não. Porque o C você já sabe quanto vale, é 1,57. Então vamos continuar aqui, ó. Vai ficar R mais 2T igual a 3,11. Para adiantar a nossa vida, eu já vou passar esse C para lá negativo. Então eu vou ficar com R aqui, mais T. E o que vai acontecer? Esse 3,74, eu vou subtrair o valor do C, que é 1,57. Lembrando que quando subtrai decimais, eu coloco a vírgula no mesmo alinhamento e aí eu faço a diferença, tá? Vamos lá. O 4 não dá para tirar 7, nós empresta, que a gente é bonzinho. 14 tira 7, fica 7. 6 tira 5, fica 1. 3 tira 1, fica 2. Então, desse lado aqui eu vou ter 2,17. Beleza? O que acontece? Se a gente for fazer o que é agradável, eu vou multiplicar por menos 1 e vou eliminar esse R aqui. Mas o que eu quero calcular é justamente o R. Aí fica a seu critério. Se você quiser multiplicar por menos 1 para calcular o T e achar a resposta ali e marcar e se lascar, pode continuar. Mas eu sempre peço para eliminar aquilo que você não quer. Então eu vou multiplicar de fato o de baixo por menos 2. Tá? E vou continuar essa conta aqui. Então, em cima eu vou ter R mais 2T igual a 3,11. Embaixo, menos 2R menos 2T igual a menos, vou multiplicar aqui. 2 vezes 7, 14. Deixa eu deixar isso aqui um pouquinho para lá, porque eu já vou fazer a conta aqui mesmo. 2 vezes 7, 14, vou 1. 2 vezes 1, 2 com 1, 3. 2 vezes 2, 4. Eu sei que tem duas casas no total, sempre assim. Quando você multiplicar com vírgula, quantas casas depois da vírgula você enxerga no total. Eu só enxergo duas. Então eu conto duas casas aqui. Beleza? Agora eu vou somar a equação de cima na equação de baixo. Menos 2R com R. Lembrando que aqui é como se fosse 1 e aqui é positivo. O maior é 2, ele é negativo, a sua conta fica negativa. 2R tira R, fica R. Foi. Aqui é toma e porque são simétricos. Aqui, o maior número é o 4,34. Ele é maior que 3,11. Para saber quem é maior, é só você comparar na mesma ordem. A unidade é maior, o número é maior. Então, aqui vai ficar negativo. E vamos lá. Vai ficar 4,34 tirando 3,11, né? Lembrando que te mantém o sinal do maior, mas é do maior que eu subtraio o menor. Então, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1. Vai dar 1,23. Agora eu multiplico isso por menos 1. R é igual a 1,23. Eu olho aqui na alternativa D de deu bom mais uma vez. E a gente acertou mais uma questão aí na prova resolvida. Questão bem legal. E a questão trouxe um pouco mais de dificuldade aqui foi usar os decimais, que sempre é um fator de dificuldade. Não adianta. Tem conta com vírgula, fique esperto, fique esperta, porque é ali que às vezes está uma dificuldade. Errou uma vírgula ali e já era, tá? Vamos seguir. Cadê a questão? Ué, meu Deus, cadê a questão? Agora sim. Em um grupo de 40 pessoas, há peritos e não peritos. Essa questão é em minha homenagem. Eu sou um perito, então eu faço parte dos peritos. O dobro do número de peritos excede o triplo do número de não peritos em 50. Em 5 pessoas. Doidão? A diferença entre o número de peritos e o número de não peritos nesse grupo é... Então aqui não adianta, a gente não vai poder escolher uma variável não, a gente vai ter que calcular as duas. Eu vou chamar peritos de P, não peritos de N e vamos lá. Se eu somar P mais não P, se eu somar perito e não perito, quantas pessoas eu vou ter no grupo? 40, professor. É isso aí, tá voando. O dobro do número de peritos. O que é o dobro? É multiplicar por 2. Excede, exceder é ser maior. E toda vez que eu falo excede, não tenha dúvida, entra com a igualdade. Excede o triplo do número de não peritos, então eu vou triplicar o não peritos e vai exceder em 5. Então falou excede, coloca vírgula, excede soma, então coloca vírgula e soma o que o cara está falando. Se o cara está falando que é em cima do triplo, triplica e soma 5. Fechou. E aí, professor? E aí? Se você tentar fazer por substituição, tu vai ganhar uma fração. Vai ficar difícil pra caramba. Então o que você vai fazer? Joga o 3n pro outro lado. Ele vai negativo. Monta o sistema agora assim, ó. P mais n igual a 40.
que é a primeira equação aqui. Embaixo, vou fazer um pouquinho mais para cá. 2p menos 3n é igual a 5. Quem que eu vou eliminar? Ah, eu quero as duas mesmo, as duas respostas. Então, eu vou multiplicar em 5 por 3. Ixi, poupar o esforço. Não ter que trocar sinal de ninguém, é só multiplicar por 3. É tranquilo. Vamos comigo? Vai dar 3p mais 3n igual a 120. Embaixo, 2p menos 3n igual a 5. E aí você já está fera, né? É só somar a de cima na de baixo. 5p, essa soma. Tome-lhe, foi embora, são simétricos. 125. 120 com 5. Logo, vamos colocar o valor do p aqui. P é igual a 125 dividido por 5. P é igual a 125 por 5, vai dar 25. Então, os peritos são em números de 25. Já sei aqui. 25. Eu vou calcular, ainda bem que não tem, né? Ainda bem que não tem. Vamos calcular os não peritos. Se quando eu somo todo mundo eu tenho 40, se perito é 25, não perito é 15. Também não tem. Por que ele quer? Ele quer a diferença, conhecido como conta de menos. 25 menos 15. Aí do outro lado, você já chegou na resposta? 10, letra E. E tá aí mais uma questão da FGV moída para você chegar na prova lá e só brilhar. Questão número 7. Tá acabando, hein? Eu prometi que eu ia colocar o suficiente para você mandar bem na prova. Então tem mais duas, essa e mais uma. Uma lanterna, incluindo as duas pilhas alcalinas necessárias para seu funcionamento, custa R$50. A lanterna sozinha custa R$8 a mais do que uma pilha. Esse uma aqui é de numeral, número 1. O preço do par de pilhas, ele quer duas pilhas, então, vamos lá. A lanterna somada com duas pilhas vai te dar R$50. Eu tenho certeza que isso você está fazendo já tranquilo. Agora ele fala assim, a lanterna sozinha custa R$8 a mais do que uma pilha. É o famoso excede. Então, se eu coloco que custa mais, coloca a igualdade. Então, começa com a lanterna. A lanterna, põe a igualdade, é R$8 a mais que a pilha. Então, é pilha mais 8. Certo? E aí, essa daqui, para diferenciar das outras, eu vou fazer por substituição. Eu vou jogar esse valorzinho aqui, ó. Tem o sistema. Poderia puxar esse P para o outro lado aqui, poderia, não tem problema nenhum. Multiplicar por menos 1. Mas essa, como está bem tranquilinha, vamos na substituição. Então, no lugar do L, eu vou colocar P mais 8. O grande risco desse método é você esquecer de levar o mais 8. Esquecer de escrever o 2P. É um monte de problema. Tá? Então, é o L, que é P mais 8, mais 2P, que te dá 50. P com 2P, lembra que o P é 1, então P com 2P, 3P. Dá uma riscadinha para você saber que você já fez essa conta. Deixa eu arriscar melhor, arriscar assim. O 8 lá para o outro lado diz para mim, faz o quê? Subtrai, professor. É isso aí, 50 menos 8 vai dar 42. P é igual a 42 dividido por 3, logo P é igual a 42 dividido por 3, vai dar 14, né? 4 por 3 fica 1, uma vez 3, 3 para 4 sobra 1, coloca o 2 vira 12, 12 dividido por 3, 14. Olha o que te espera na letra A de apressado. O 14. É claro que vai acontecer isso, mas a questão que é o par. Lembra o que eu falei, nem sempre o que eu calculo é a resposta do problema. Então, matemática terminou, lê o enunciado, senão você erra. O par é 28 e deu bom de novo. É isso aí. E finalmente, para eu ganhar o seu like, a sua inscrição e você compartilhar esse vídeo, porque você falou, eu entrei lá e eu aprendi, eu entendi, então merece. Então vamos lá, fazer a questão número 8. Se você quiser pausar e tentar fazer sozinho, eu tenho certeza que você já consegue. Beleza? Vamos lá, questão número 8. Em um teatro, há preços diferenciados dos ingressos para adultos e crianças. Para assistir a certa peça, um pai, acompanhado dos seus 2 filhos pequenos, gastou R$44. Então, é o que o pai pagou no ingresso, mais os 2 ingressos dos filhos, dá 44. E um casal acompanhado de 5 crianças pagou R$100 pelo ingresso de todos. Vamos chamar esse pai de um adulto. E aqui os 2 filhos eu vou chamar de F. Esse casal vão ser
também é adulto, só que eu tenho que tomar cuidado, porque é um casal, 2 adultos, acompanhados de 5 crianças. Então vamos lá, vamos fazer a primeira equação aqui. Ó. Primeira equação é um adulto, que é o primeiro pai, mais seus 2 filhos, como aqui é o preço do ingresso, isso vai dar R$ 44. A segunda equação vai ser o casal, que vão ser 2 adultos, mais as 5 crianças. Então, vou pagar ali 5 ingressos para as crianças. Então, esse C é o ingresso. E essa turma gastou R$ 100, para assistir a aula do professor Tavares. Mentira, isso foi assistir provavelmente divertidamente, né? E agora vamos fazer o sisteminha aqui. E ele quer saber o ingresso de quem? De quem? Da criança. Quem que eu vou eliminar? O adulto. Multiplicando isso por menos 2. Pode vir menos 2A, menos 4F, igual, menos 88. Embaixo, 2A mais 5C é igual a 100. Não é possível, professor, que vai ser tão fácil. Tome-lhe simétrico, deu 0. 4C menos... Oh, meu Deus do céu. E esse C aqui, eu coloquei C... Eita. Eu coloquei F lá, né? Do outro lado, você já tinha me falado e eu não prestei atenção. F, né, professor? Você podia ter usado criança, filho, né? Enfim. Eu vi criança lá, acabei mudando aqui. Então vamos fazer o seguinte, aqui vai ser criança. Eu vou mudar tudo, no meio da questão mesmo. Se você ficar bravo, me desculpa, mas um errinho não dá, né? Tem que ter um errinho em matemática, não é possível. Vamos lá. 5C menos 4C vai dar um C. E adivinha quanto é 100 menos 88? Se você falou 12, você está certo. E se a criança é justamente o valor do ingresso, eu descobri que o ingresso é R$ 12. Letra B. Que bem explicado, professor. Tirando aí que eu comecei com F, depois eu troquei por C, mas era só para você sentir do outro lado que eu também erro. Então errar faz parte. Se você errou alguma questão, não fique chateado, não chute balde, não desista. A gente está aqui para crescer juntos. E eu deixo aqui então o meu muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter me aguentado até aqui, falei pra caramba, mas eu te entreguei 8 questões que caem na prova, beleza? Refaça, conheça o meu Instagram, me segue lá, se quiser adquirir meus cursos, conforme eu for soltando os cursos lá pela plataforma do Hotmart, eu vou atualizando os links aqui do YouTube, tá? E o curso é o seguinte, é do começo ao final, é feito para você, o seu concurso. Então eu quero um curso só de matemática. Vai ter em breve também um curso só de matemática. Hoje eu tenho um curso excelente, que é focado no edital de escrevente do TJ, é simplesmente a matemática toda do edital da VUNESP. Beleza? Então se quiser me conhecer, fica lá, segue o professor, clica aí no joinha e dá um like, joinha é sacanagem. Dá um like, se inscreva, compartilhe e vamos vencer, juntos crescer, para cima, bora conquistar a vaga. Até o próximo vídeo, tchau.